Que bom que os bons ventos os trouxeram novamente à continuação de nossas leituras. Então vamos lá. 260ª noite. Acordada por Dinazarda, prosseguiu Sherazade a história. Passado o tempo desvanecida, já um pouco a estação que dele se apossara, chegou aos seus ouvidos um ruído de vozes. Pôs-se logo a escutar, mas como, achando-se um pouco afastado, não podia compreender o que se dizia. Levantou-se e, sem fazer bulha, encaminhou-se para o sítio de onde vinha o som das palavras. Quando avistou por entre a folhagem uma beleza que o arrebatou, sem dúvida, disse consigo, parando e analisando-a com admiração, é a princesa Giuiare, que o susto obrigou talvez a fugir do palácio do rei seu pai. Se não é, não merece menos que ela, que a ame de todo o meu coração. E sem perder tempo, acercou-se da princesa com profundo respeito. Senhora, disse-lhe, não sei como agradecer ao céu o favor que me faz hoje de oferecer a meus olhos uma beleza tão completa. É para mim uma grande felicidade oferecer-vos os meus humildes serviços. Suplico-vos, senhora, que os aceiteis. Uma pessoa como vós não se acha nesta solidão sem precisão de socorro. É verdade, senhor, replicou a princesa Giuliare, com um semblante entristecido, que é muito extraordinário em uma senhora da minha hierarquia encontrar-se no estado em que estou. Sou princesa, filha do rei de Samandal, e chamo-me Giuliare. Estava sossegadamente no meu quarto, quando de repente ouvi um ruído espantoso. Vieram logo anunciar-me que o rei Salé, não sei por que motivo, invadira o palácio e se apoderara do rei meu pai, depois de ter matado todos os da sua guarda, que lhe fizeram resistência. Só tive tempo de escapar e buscar aqui um asilo contra a sua violência. Pelas palavras da princesa ficou o rei Beder um pouco confuso de ter abandonado a rainha sua avó tão arrebatadamente, sem esperar a explicação da nova que lhe trouxeram. Porém, alegrou-se que o rei seu tio se ter apoderado da pessoa do rei de Samandal, que sem dúvida lhe concederia a princesa para alcançar a liberdade. Adorável princesa, replicou ele, é mais que justa a vossa aflição, mas é fácil fazê-la cessar, como também o cativeiro do rei vosso pai. Nisso concordareis quando souberdes que me chamo Peder, que sou o rei da Pérsia e que o rei Salé é meu tio. Posso com certeza asseverar-vos que não tem intento algum de apossar-se do estado do rei vosso pai. Seu fim não é outro senão de alcançar que eu tenha a honra e a felicidade de ser seu genro, recebendo-vos por esposa. Já vos tinha dado meu coração só com a simples descrição de vossa beleza e dos vossos encantos. Longe de arrepender-me, suplico-vos que aceitais o que vos convém e que vos convençais que nunca se abrasará senão por vós. Ouso esperar que não recusareis e que concordareis que um rei que saiu dos seus estados unicamente para vir vos oferecer merece algum reconhecimento. Consenti, pois, bela princesa, que tenha a honra de apresentar-vos a meu tio. Logo que o rei vosso pai tiver dado o seu consentimento para o nosso enlace, retomará a posse dos seus estados. A declaração do rei Beder não produziu o efeito que dela esperara. É certo que a sua boa fisionomia, o seu porte e a graça com que lhe se apresentara lhe causaram apenas ouviu agradável impressão. Porém, desde que por ele soube que era a causa do mau tratamento que acabavam de dar ao rei seu pai, da aflição que isso lhe causava, do susto que tivera quanto à sua própria pessoa e da necessidade em que se vira de fugir, ficou olhando para ele como para um inimigo, com quem não devia ter comunicação alguma. Além disso,
por mais disposição que tivesse para consentir no casamento que ele desejava, como julgou que uma das razões que o rei seu pai podia alegar contra esta aliança era o rei Beder, nascido de um reino da terra, estava resolvido a sujeitar-se inteiramente à sua vontade nesse assunto. Não quis, todavia, manifestar coisa alguma do seu ressentimento. Lembrou-se somente de um meio de livrar-se com destreza das mãos do rei Beder. E, fingindo vê-lo com gosto, Senhor, replicou ela com toda a cortesia possível, sois, pois, filho da rainha Gulnari, tão célebre pela sua singular beleza? Muito me alegro com isso e estimo ver na vossa pessoa um príncipe tão digno dela. Não tem razão o rei meu pai em opor-se tanto a que nos unamos. Vendo-vos, não duvidará de fazer a nossa felicidade. Dizendo essas palavras, ofereceu-lhe a mão em sinal de amizade. Pareceu ao rei Beder estar no maior grau da sua felicidade. Estendeu a mão e, tomando-a da princesa, abaixou-se para beijá-la com respeito. A princesa não lhe deu tempo para isto. Temerário, disse-lhe, repelindo-o e cuspindo na cara por falta d'água, deixa esta forma de homem e toma de um pássaro branco com bico e pés vermelhos. Pronunciadas essas palavras, foi o rei Beder mudado em pássaro, com tanto desgosto como pasmo. Pegai nele, disse logo a uma das suas mulheres, e levai-o à ilha seca. Esta ilha era um rochedo horroroso, onde não havia uma gota d'água. Pegou a mulher no pássaro e, executando a ordem da princesa Giuliari, teve compaixão do destino do rei Beder. Seria pecado, disse consigo, que um príncipe tão digno de viver morresse de fome e de sede. A princesa, que tanta bondade tem, se arrependerá talvez de uma ordem tão cruel quando se lhe desvanecer a cólera. Vale mais que o leve para um lugar onde possa morrer naturalmente. Chegando a uma ilha bem povoada, coberta de todas as espécies de árvores frutíferas e cortada de muitos rios, deixou no meio de uma campina agradável. Tornemos ao rei Salé. Depois de haver ele mesmo procurado e mandado procurar sem resultado a princesa Giuliari por todo o palácio, deixou nele sob custódia o rei de Samandal e, tendo dado as ordens necessárias para o governo do rei na sua ausência, veio informar a rainha, sua mãe, da ação que acabava de obrar e, perguntando-lhe onde estava o rei, seu sobrinho, soube com grande pasmo e pesar que desaparecera. Vieram noticiar-nos, disse-lhe a rainha, o grande perigo em que estáveis no palácio do rei Samandal. Enquanto eu ordenava a partida de mais gente para socorrer-vos ou para vingar-vos, desapareceu. Sem dúvida, assustou-se sabendo que correis perigo e não lhe pareceu estar seguro conosco. Esta nova afligiu em extremo o rei Salé, que se arrependeu então da demanda facilitada que tivera em condescender com o desejo do rei Beder, sem primeiro dar parte à rainha Gulnari. Mandou que se fizessem minuciosas pesquisas que resultaram de todo infrutíferas. Em vez de alegria que já imaginava ter, por haver concorrido para um casamento que considerava obra sua, o desgosto que sofreu com este incidente, pelo qual não esperava, causou-lhe grande aflição. Esperando, todavia, vir a saber novas dele, boas ou más, deixou o reino sob a administração da rainha sua mãe e foi governar do rei de Samandal, que continuou a guardar com muita vigilância, ainda que com todas as atenções devidas à sua hierarquia. No mesmo dia em que o rei Salé partira para voltar ao reino de Samandal, Rainha Gulnari, mãe do rei Beder, chegou à casa da rainha sua mãe. Não se admirou esta princesa que seu filho não regressasse no mesmo dia em que partira. Tinha imaginado que o ardor da caça, assim como lhe havia acontecido algumas vezes, o levara mais longe do que se propusera. Mas quando viu que não estava de volta no dia seguinte nem no outro, assustou-se muito, como é fácil de julgar pela ternura que lhe tinha.
Esse susto recrudesceu quando soube dos oficiais que o acompanharam e que foram obrigados a voltar depois de baldamente o haverem procurado largo tempo a ele e ao rei Salé, seu tio, que devia ter-lhes sucedido algum caso sinistro, ou estarem juntos em qualquer lugar que não podiam adivinhar, que na verdade encontraram seus cavalos, mas de nada souberam quanto às suas pessoas, por mais diligência que fizeram para descobrir-lhes o paradeiro. Em face desta informação, resolveu dissimular e ocultar a sua aflição e tornou-lhes a recomendar que recomeçassem as diligências. Nesse intervalo, tomou a sua resolução, e sem a descobrir a ninguém, e depois de haver declarado às suas criadas que queria estar sozinha, lançou-se ao fundo do mar para saber se era certa a sua suspeita de que o rei Salé podia ter levado consigo o rei da Pérsia. Teria sido esta grande rainha recebida por sua mãe com grande gosto, se logo que avistou não suspeitasse o motivo que a trouxera. Filha, disse-lhe, não é para ver-me que vindes aqui, eu bem o sei. Vindes pedir-me novas do rei vosso filho, e as que tenho que dar-vos servem não só para aumentar a vossa aflição, como também a minha. Grande foi o meu gosto ao vê-lo chegar com o rei e seu tio. Todavia, logo que me constou que partira sem vos participar, tomei parte na vossa aflição. Descreveu-lhe depois o ardor com que o mesmo rei Salé fora pedir a princesa Giuliare, e do que acontecera até desaparecer o rei Beder. Mandei gente em busca dele, acrescentou ela, e o rei meu filho, que acabara de partir segunda vez para ir governar o reino de Samandal, fez também as suas diligências pela sua parte. Tudo, porém, foi infrutífero até agora, mas devemos esperar que o tornaremos a ver quando menos se esperar. Percebendo que o dia amanhecia, cessou Sherazade de falar nesse instante, prometendo continuar a história na noite seguinte. Mas que situação que o rei Beder se meteu! Quando parecia que caminhava a felicidade e que poderia realmente conseguir ter sucesso na sua empreitada, sofre um revés e é transformado num pássaro e é largado numa ilha perdida. O que será dele? Veremos na continuação dessa história amanhã. Agradeço muito a todos vocês. Alabei.